Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Cleiciane. Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia, Fernanda. Bom dia. Cadê o resto do meu povo? Estão com preguiça de levantar? Já tá tarde. Já ia falar que nós só temos um público feminino aqui, aí o Guilherme chegou. Oi, Marcela. Oi, professora. O Guilherme chegou para representar a turma masculina, porque a gente só tinha mulher nessa live hoje. Bom dia, professora. Bom dia. Chama seus colegas, que só tá você aqui, Guilherme. Bendito é o fruto. Só eu, o Danilo não chegou ainda não. Não, O outro Guilherme. não, só você. Ixi. Só eu para representar esse tanto de mulher. Pois é, responsabilidade. Responsabilidade. Oi, Fabiana. Oi, gente, bom dia. Bom dia. Ai, que bom que essa turma, muita gente abre câmera. Eu não me sinto tão sozinha. Oi, Luzia, hoje você não vai aparecer, não? Aí, ó, chegou o Luiz Guilherme. Vou te ajudar, Guilherme. Samuel também. Pronto, agora você já não está tão sozinho mais. Oi, Alissa. Oi, professora, bom dia. Bom dia. Bom dia, gente. Ah, nem, Luzia, não me fala não que seu fone estragou. Tava tão bom você participando. Mas peraí, o fone estragou, a câmera não tem nada a ver com isso. Você pode aparecer. Bom dia, Luiz Guilherme, Samuel. Que bom que vocês vieram para fazer companhia pro Guilherme. Tava só ele de homem aqui com a gente. Bom, nós já estamos com 19 participantes, 18, né? Porque conta comigo também. Podemos começar devagarzinho, né? O restante vai chegando aos poucos. Pessoal, antes de falar sobre o conteúdo, eu só queria esclarecer o seguinte. Eu lancei as notas de vocês, já estão no sistema, lá no Liceu.
Só que, assim, ninguém precisa apavorar, não, porque eu lancei as notas, muitas notas já estão fechadas, já estão completas. Mas as notas que estão mais baixas são de pessoas que não fizeram alguma tarefa, ou não fez o trabalho do filme, ou não fez os pós-aula. E aí tinha até hoje, né? Tem até hoje, meia-noite, para encaminhar tudo que precisa. Então, eu vou de novo amanhã fazer uma varredura e verificar quem é que anexou uma tarefa para poder alterar a nota. Aí eu vou lá no Liceu e vou corrigir a nota de quem tiver baixa sem o trabalho. Mas eu coloquei a nota no Liceu exatamente para dar uma acordada em quem precisava acordar e verificar que, poxa, é só fazer o trabalho que eu melhoro essa nota aqui um pouquinho, né? Então, eu já coloquei as notas de todas as turmas no Liceu e agora eu vou fazer uma varredura para ver o que está faltando para a gente melhorar essas notas lá, tá bom? Mas a maioria das notas dessa turma foram muito boas, vocês estão de parabéns, muita gente fechou a prova, muita gente tirou nota máxima no trabalho, então não tenho nada que reclamar não, essa turma está muito jóia no conteúdo. E por falar em conteúdo, hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento cognitivo do adulto jovem. Lembrando que vocês, a grande maioria de vocês que está aqui com a gente é adulto jovem, né? Tem entre 18 e 40 anos. Então, quem está aqui nessa faixa etária é adulto jovem. A gente já falou sobre o desenvolvimento físico, sobre sono, sobre alimentação, atividade física, desenvolvimento cerebral. E hoje nós vamos falar de desenvolvimento cognitivo. Conforme eu deixei lá na plataforma para vocês lerem o capítulo antes da gente começar a aula, a gente vai começar lá no pedacinho da página 465 e vamos até o fim desse capítulo hoje, tá ok? Aí, chegou mais gente, agora a gente já está com 24. Bom dia para quem eu não cumprimentei. O que a gente tem para falar do desenvolvimento cognitivo? Nesse livro, nós temos visto que o autor que mais acompanha, que mais é citado a respeito do desenvolvimento cognitivo é o Piaget. Então, nós vemos Piaget lá no desenvolvimento da criança, vimos Piaget no desenvolvimento da primeira, segunda, terceira infância, e aqui na adolescência também. E aqui no adulto jovem, se chega no último estágio que Piaget estudou e apresentou, que é chamado de pensamento reflexivo ou pensamento formal. Existem alguns autores que chamam essa fase de pensamento pós-formal, mas eu não vou me ater muito a essa questão das pessoas que criticam a teoria de Piaget, não. Nós vamos ficar só com a teoria do Piaget, combinado? Então, esses outros autores que estão sendo citados aqui no livro, como o Shay e o Sternberg, nós não vamos falar sobre eles. Nós vamos conversar só sobre o Piaget, para não confundir a cabeça de vocês. O que o Piaget fala sobre o pensamento do adulto? Que jeito que é esse pensamento? Que tipo de pensamento que é? É uma forma mais complexa de cognição, é uma forma mais profunda. Vocês que são adultos jovens, devem perceber que vocês têm uma capacidade de se aprofundar um pouco mais nos assuntos. Vocês têm a capacidade de argumentar melhor. É claro isso, é evidente isso, inclusive, na linguagem. O vocabulário muda. Vocabulário, inclusive nós vamos falar lá na frente, nesse capítulo ainda, quando vocês entram na faculdade, a diferença do jovem universitário e do adulto jovem que não faz faculdade. Eu já vou citar agora porque também é desenvolvimento cognitivo, né?
A Carla disse que quase, nós duas, Carla, estamos juntos. Quase a gente é adulto jovem, mas não deu, né? Por pouco. O que eu queria falar? Da diferença do universitário para quem não é universitário. Vocês que estão no segundo período, primeiro também já deve ter tido essa experiência. Você já deve ter escutado o seguinte comentário. Agora que está fazendo faculdade, está falando difícil, está com vocabulário chique, está toda metida, está todo metido. Não tem essa história, gente? Por quê? Porque o vocabulário, ele amplia. A forma de falar do adulto é bem diferente da forma de falar do adolescente e da criança. O adulto já tem mais firmeza, já tem mais convicção dos seus propósitos, dos seus argumentos. Então, a gente percebe isso até no vocabulário, até no jeito de falar, até no jeito de se colocar. Não é como uma fala muito infantilizada, é uma fala mais adulta. Então, o pensamento reflexivo é esse, de que o nosso cérebro já está terminando de formar. Olha só lembra que lá na adolescência nós falamos que o cérebro ainda estava em desenvolvimento? Pois é, aqui na fase adulto jovem, entre 20 e 25 anos, as regiões corticais do cérebro que estavam faltando para desenvolver a parte do córtex pré-frontal, elas vão terminando o seu desenvolvimento, estão encerrando o seu desenvolvimento. Então, assim, é óbvio que nós vamos continuar desenvolvendo no sentido de conteúdo. Sempre se aprende alguma coisa em qualquer idade, inclusive na velhice. Mas, quando a gente fala de desenvolvimento cerebral, de desenvolvimento físico, né, do cérebro, o cérebro agora, na fase adulto jovem, ele terminou o seu desenvolvimento. Ele não tem muito mais a ganhar. Inclusive, pessoal, deixa eu contar uma coisa para vocês. Na próxima fase, que é a nossa de gente mais velha, assim, meia idade, que chama, vocês vão ver que é ladeira abaixo, sabe, gente? Esse livro aqui, ele é meio deprimente, porque ele começa com a criança, é muito linda, gravidez, o nenenzinho, a criança cresce, aí fica jovem, aí chega na meia-idade. Sabe por que chama meia-idade, gente? Porque chegou na metade do século. Hoje em dia as pessoas vivem mais ou menos 90, 100 anos, entre 80 e 100 anos. Alguns ultrapassam 100 anos. Então significa que chegar aos 50 é chegar na metade do caminho. Chegar na metade do caminho significa que a gente já pode vislumbrar o que a gente fez e tá ali, ó, o fim da vida tá mais próximo do que estava lá no começo. Então, a ladeira começa a despencar. Tudo que já desenvolveu agora para de desenvolver e se a gente não cuidar, pode dar trabalho, pode sequelar. Então, a gente tem que cuidar. Lembra do capítulo passado que eu falei? Usar para não perder. A gente tem que usar a mente. Não, nós vamos falar disso depois. Lá nesse capítulo anterior a gente falou, você é o que você come. Então, cuidar da alimentação, exercício físico, cuidar da mente saudável, porque ali no capítulo adiante, gente, vocês vão ver, a coisa vai ficar um pouco mais complicada. Mas antes de chegar lá, nesse terror todo da meia-idade e do adulto idoso, vamos continuar jovem aqui, vamos falar do adulto jovem. O que mais nós temos para falar da cognição do adulto jovem? Além de ter uma capacidade mais complexa de raciocínio, lembra que a gente já citou para vocês em algum momento a inteligência emocional? Dá, Luzia, dá tempo de começar a fazer exercício em qualquer momento da vida. Pode começar. Aliás, espera a aula terminar. Né? Não começa a fazer exercício agora, não. A gente termina a aula e você vai fazer caminhada. Não, o sol está muito quente. Gente, o Bernardo chegou e já começou a palhaçada. Ele e a Luzia no chat. Eu não aguento vocês dois, não. Vamos falar de inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Vocês estão muito caladinhos hoje. Eu queria que alguém falasse o que é inteligência emocional.
tenho um livro aqui, professora, de inteligência emocional para me ler. Eliada, não entendi o que você falou. Eu tenho um livro aqui sobre a inteligência emocional para mim ler. Ainda não leu? Não, é do Daniel Goleman. Esse? Isso aqui. Inteligência Daniel emocional. Goleman. Gente, eu tenho esse livro, ele tá até amarelinho, já faz tempo que eu tenho esse livro. Inteligência emocional não foi evidenciada. Nossa, gente, vocês vão parar de falar de academia no chat e prestar atenção na inteligência emocional? Pode parar. O Daniel Goleman, ele escreveu esse livro aqui, mas quem evidenciou a teoria de inteligência emocional foi o Peter Salovey e o John Mayer. Por que eles criaram esse termo? Porque inteligência emocional é a capacidade que algumas pessoas têm e quem não tem, quem acha que não tem, pode desenvolver ainda, é uma habilidade possível de se desenvolver, tá? É uma capacidade de entender e regular as próprias emoções. E quando a gente começa a entender e regular as próprias emoções, é interessante que a gente também já pode ter condições de entender e regular as emoções do outro, ajudar o outro nesse sentido também. Como assim entender e regular as próprias emoções? Quantas vezes uma pessoa fica com raiva de determinada situação e desconta essa raiva em outra situação? E talvez ela nem percebe que está fazendo isso. Quantas vezes você já ficou nervosa, já deu uma patada em alguém e talvez uma amiga que tem inteligência emocional vira para você e fala assim: por que você está falando assim comigo? Eu não fiz nada com você, por que você está falando assim comigo? Por que eu disse que essa pessoa tem inteligência emocional? Porque quem não tem, se você dá uma patada, ele dá outra de volta e aí vira uma briga primitiva, selvagem. Mas quem é inteligente emocionalmente, se você briga com ele, ele não tem culpa no cartório, ele vai falar assim: por que você está me ofendendo desse jeito? O que eu te fiz? Aí é tipo um tapa na cara, a gente dá uma acordada, pensa um pouquinho, é mesmo, né? Por que eu estou tratando essa pessoa? Poxa, por que eu estou nervosa? Por que eu estou com raiva? Do que eu tenho raiva? E aí, quando a gente para prestar atenção na emoção, nós somos capazes de talvez entender a origem dessa emoção e regular essa emoção. Então, se essa minha amiga não tem nada a ver com o pacto, eu não vou brigar com ela, né? Eu tenho que tentar resolver o problema onde ele originou. Então, isso é inteligência emocional. Infelizmente, a maioria dos pais não são inteligentes emocionais e aí criam burros emocionais também. Quer ver um exemplo? Acho que já falei sobre isso em sala de aula, mas eu vou repetir. Ô, Raquel, o que é isso? Não fala uma coisa dessa, não. O que é ser pai burro emocional e criar um filho burro emocional? É um menino que bate no irmão e aí o pai bate no filho para ele não bater no irmão. E ainda bate falando assim: não pode bater. Olha aqui, gente. Não pode bater no seu irmão. Bater é errado. Oi? Como é que é essa hora? E eu bato porque eu te amo. Hã? Não. Bagunçou completamente a cabecinha da criança nessa hora e é por isso que cresce gente meio precisando de uma ajuda, né? Tá zoando com um toque de verdade. Não tem lógica as coisas dessas que vocês escrevem aqui, não. Então, quando a criança chora, não deve se proibir a criança de chorar, mas pelo contrário, deve se auxiliar a criança a entender por que ela está com vontade de chorar. Não tem problema chorar, mas explica para mim por que você está chorando. Né? E aí a criança começa a aprender a nomear, a identificar e nomear as suas emoções. E aí ela começa talvez a regular as suas emoções também. Então a inteligência emocional é essa capacidade de entender, identificar e regular as nossas emoções. E esses dois, o Peter Salovey e o John Mayer, eles fizeram
alguns testes para poder testar a inteligência emocional, alguns instrumentos de teste de inteligência emocional. Nessa bateria de teste, eles tinham algumas perguntas e a pessoa tinha 40 minutos para responder essas perguntas. O teste inclui, por exemplo, a seguinte problemática. Tom ficou ansioso e um pouco tenso quando ele pensou em todo o trabalho que ele precisava fazer. E aí o seu chefe chega e pá, coloca na mesa mais um trabalho para ele fazer. Como que ele se sentiu? Como que o Tom se sentiu? A, sobrecarregado. B, deprimido. C, envergonhado. D, inseguro. E, nervoso. É muito comum as pessoas ficarem nervosas, ficarem inseguras, quando já está cheio de trabalho para fazer e chega mais um. Ô chefe chato, chefe nojento. Caramba, só me dá serviço. Aí fica com raiva do chefe. Você não está nervoso. O seu sentimento é sobrecarregado. E você não sabe identificar isso e fica nervoso. Quando é com o chefe, não pode xingar o chefe, aí engole a raiva. Engolir raiva, engolir sapo, dá úlcera, dá gastrite nervosa. Então, falta de inteligência emocional, falta de identificar suas emoções e extravasar essas emoções de uma maneira correta. Quantas vezes já não aconteceu isso com você? Pensa, de você estar vivenciando uma situação sem identificar que emoção que está tomando conta de você naquele momento. Ou quem que é o culpado, ou qual que é a situação que originou aquela emoção. Então, a inteligência emocional, ela pode, inclusive, afetar a eficácia de uma pessoa no seu trabalho. E o adulto jovem, que está começando a vida adulta agora, ele, portanto, já tem capacidade, já é propenso a relatar uma forma mais positiva de lidar com os problemas. Ou seja, a inteligência emocional ela começa a se desenvolver um pouco mais na fase adulto-jovem. Então, é mais inteligente, por exemplo, vou fazer uma pergunta para ver se vocês participam um pouquinho hoje. É mais inteligente obedecer ou desobedecer uma autoridade? Obedecer. Obedecer. Ser motivo de inspiração para as outras pessoas ou explorar as outras pessoas? Óbvio que ser motivo de inspiração para as outras pessoas. O Bernardo diria que entre obedecer e desobedecer depende. Pensa na pessoa. É melhor obedecer, né, Bernardo? Então, muito bem. Valéria, você queria falar? Você abriu seu microfone e depois fechou. Não, eu abri para responder a pergunta que a senhora fez, eu não fechei. Então, tá bom. Ficou claro, então, gente, que com a habilidade emocional fica mais fácil, fica mais tranquilo, talvez, eu acho que é a palavra, de se relacionar com as pessoas, fica mais... os relacionamentos vão ser vivenciados de uma maneira mais clara, de uma maneira mais transparente. Alguma dúvida ou algum esclarecimento sobre a inteligência emocional? Não? Eliada, além do livro Inteligência Emocional do Daniel Goleman, eu tenho, passar à vontade, olha, Inteligência Emocional para a Arte de Educar os Filhos, que fala sobre aplicar a inteligência emocional para a criança. Então, são 2 livros de cabeceira. Eu vou comprar esse aí então, professora. Depois me passa o autor. Tá bom. É o mesmo. É o mesmo? É. Vou procurar ele depois. Ok. E aí, quando a gente fala de inteligência emocional, a pessoa que tem habilidade emocional, ela também tem mais facilidade para ter o que o livro chamou de bússola moral. Só que quando a gente vai falar de moral, de novo a gente vai cair na teoria do Kohlberg, de raciocínio moral. E o que a gente viu no outro capítulo, que até caiu na prova de vocês? Nós vimos raciocínio moral
lá no capítulo da adolescência, certo? Então, nós não vamos repetir a teoria do Kolber, só enfatizar que o raciocínio moral ele continua se desenvolvendo e que na fase adulta ele pode alcançar um estágio, um nível mais alto do que lá na adolescência. Mas nós não vamos ficar falando de novo sobre o Kolber, porque nós já falamos sobre essa teoria anteriormente. Então, o que a gente tem para conversar hoje? Eu quero falar de teoria diferente que está aqui nesse capítulo. Nós vamos falar sobre o desenvolvimento da fé ao longo da vida. E a pesquisa que fala sobre o desenvolvimento da fé é a pesquisa do James Fowler. O James Fowler identificou alguns estágios sobre a nossa fé. Antes de falar dos estágios da fé, o que é fé? A Cleciane vai lá em Hebreus, ou ela ou o Mauro? Eu já estava procurando aqui para lembrar. É a certeza de fatos que não se... Cirúrgico. Certeza de fatos que não se veem. E, Como que eu posso ter certeza... e a Tô convicção falando... de que aquilo que vai acontecer. Oi, Cleciane? É a certeza, no caso é aquilo que, né, a convicção daquilo que eu não vejo e a certeza daquilo que eu almejo que vai acontecer, que eu quero que aconteça, mas como eu não estou vendo acontecer, eu creio que vai acontecer, né? Mesmo que ainda não aconteceu, mas eu creio que vai acontecer. A fé, então, independente de religião, tá, pessoal? Eu vou falar, talvez, exemplos mais a respeito da fé cristã, que é a fé que eu conheço, que é a fé que eu pratico. Mas sem querer ofender a religião alguma. Em todas as religiões, em todos os relacionamentos espirituais, nós podemos identificar a presença de fé. E o que é fé? É a certeza de que existe um guia, que existe um ser superior. Cada religião vai dar um nome para o seu Deus. Então, na minha crença, como que eu posso ter certeza absoluta que Deus existe? Por causa da fé. Porque eu nunca vi. Eu posso ter tido experiências com ele, mas eu não tenho como comprovar essa experiência, eu não tenho como concretizar essa experiência. Eu não tenho um vídeo de Deus falando comigo para mostrar para vocês. Eu não tenho. Eu não tenho um áudio. Deus não me mandou um áudio, não, mas ele falou comigo. Como que eu tenho certeza? Através da fé. Então, esse tipo de fé que nós temos, como que ela se desenvolve? Ela começa lá na infância. Geralmente, no início da nossa vida, ela é ensinada. Então, muitos de nós temos, talvez, a nossa fé porque ela foi ensinada desde pequenininho. Seu pai, sua mãe, sua avó, alguém da sua família levou você para determinada igreja, para determinada comunidade, onde você aprendeu a adorar esse ser que você adora, onde você aprendeu a fazer suas preces, as suas orações para esse ser. Em quem você confia a sua vida, deposita nele os seus problemas, as suas dificuldades, enfim. E todo mundo entendeu que cada um tem sua fé, e nós vamos respeitar a fé de todo mundo nessa aula, mas nós vamos falar sobre desenvolvimento da fé, tá bom? Tá aí na página 472, no quadro Pesquisa em Ação, esse desenvolvimento de fé que nós vamos falar, se vocês quiserem acompanhar aí. Então, o primeiro estágio chama fé intuitiva projetiva. Intuitiva projetiva. Vai de nenenzinho, 1 aninho, 1 ano e meio, até 7 anos. Que tipo de fé que é a fé inicial, assim, esse estágio número 1? É aquela fé que a gente pode perceber nas crianças, que confia demais em Deus, nesse Deus que ela aprendeu. Já viu tanto que criança tem fé? Quando a gente está sentindo uma dor de cabeça,
Aí eles vêm, colocam a mãozinha na cabeça da gente. Não, mamãe, deixa eu fazer um Papai do Céu, vai sarar a sua cabeça. Aí eles fazem Papai do Céu, sara a cabeça da minha mãe. Em nome de Jesus, amém. Sarou? É assim, ó. A fé deles é maravilhosa. A gente tem que aprender com as crianças nesse sentido, né? Porque a fé deles é poderosa. Então, a fé de uma criança, o estágio inicial, é lá nessa fé de criança, que tem essa característica de confiança absoluta, e eles pensam também em Deus em termos de punição. Cuidado, olhinho, o que vê. Já escutou essa musiquinha? Cuidado, boquinha, o que fala. Aí eu fico com dó das crianças, porque elas estão em estágio operatório concreto, segundo Piaget, e tudo que a gente fala, elas entendem ao pé da letra. Então, quando fala assim na música, o Salvador do céu está olhando para você. Eu penso que elas olham para o céu e vê um olho desse tamanho olhando para elas, né? E tem algumas crianças que questionam e falam assim, como que ele está vendo o que eu faço? Ele mora lá no céu, mas aqui tem o telhado. Como que ele... ele tem uma visão raio-x igual o super-homem, mãe. Eles inventam alguns poderes mágicos, super-heróis, para eles entenderem o que é esse Deus. Então, Deus, a fé inicial do estágio 1 é como se fosse a fé da criança, mas a gente percebe que as pessoas que iniciam numa religião, que iniciam numa fé adulta, ela também tem uma fé como essa. Uma fé bem rasinha, no sentido de que Deus para ela é aquele poderoso em quem ela pode confiar, e que nós temos que tomar muito cuidado, porque ele pode punir também se a gente não obedecer. Então, tem muita gente adulta que tem uma fé assim. Mas ainda bem que a gente vai crescer, tá? Tem outros tipos de fé, outros estágios da fé. O estágio 2 é a fé mítica literal, que vai dos 7 aos 12 anos de idade. Olha só, vai de 7 anos, segunda infância, terceira infância, até a pré-adolescência. O que é essa? Que jeito que é essa fé mítica literal? As crianças já entendem as histórias da Bíblia. A página, Valéria, 472. Essas crianças de 7 a 12 anos já entendem as histórias, já sabem contar, já entendem os simbolismos, já entendem o que é cruz, o que é cordeiro, na música que ela canta, já entende simbolismos, símbolos religiosos, e elas agora veem Deus numa perspectiva de julgamento. Antes elas só queriam obedecer porque tinha medo da punição. Agora tem o julgamento. É aquela fé de pensamento no mundo justo. O que é pensamento no mundo justo? Eu tenho que obedecer, eu tenho que ser fiel para acontecer as coisas boas comigo, porque quem não obedece, quem não é fiel, vai colher os frutos do pecado. Essa fé, esse tipo de fé é perigosa no sentido de que, olha só como ela é rasa, gente. É verdade, nós temos que caminhar de uma maneira positiva e é verdade que muitas coisas que nós fazemos, nós vamos colher frutos. Mas por que essa fé é perigosa? Por que ela é rasa? Porque é verdade, Deus é justo. Mas não significa que pessoas boas, honestas, que cumprem as regras e os mandamentos, não vão sofrer. Não significa isso. O mal e o bem pode vir sobre justos e injustos. Não é uma escolha nossa, não é poder nosso. Porque se fosse, era muito mais fácil. Quem estivesse na igreja, por exemplo, quem seguisse corretamente a sua religião, nunca ficaria doente, nunca sofreria um assalto, jamais morreria de acidente. Por quê? Porque seria muito simples, né? Inclusive, quem tem esse tipo de fé que acha que quem faz coisas boas colhe o bem e quem faz o mal colhe o mal, quem tem esse tipo de fé julga as pessoas.
quando eu estava no hospital uma vez, alguns anos atrás, com um dos meus filhos na UTI, quase morrendo, muito, muito mal. Fiquei com ele 50 dias na UTI, foi a pior fase da minha vida. Uma pessoa da igreja chegou para o meu marido na época e perguntou para ele: quem está em pecado? Você ou a Tati? Porque seu filho está quase morrendo, alguém tem que ter uma explicação. Gente, a gente está com o filho quase morrendo, ainda tem que escutar uma bananada dessa. Oi. Professora, lembrando de Jó, que quando ele estava na cinza, os amigos que condenaram ele. Que pecado que você fez? O que você cometeu? Exatamente. Você perdeu toda a sua vida, sua família, os seus bens, os próprios amigos. Exatamente, Eliada. O exemplo melhor de fé para o cristão da Bíblia é a fé de Jó, né? Porque mesmo os amigos virando as costas, os amigos da onça, quando fala lá na Bíblia amigos de Jó, a gente pode substituir por amigos da onça, sabe? Porque de amigo eles não têm nada. Então, quando um amigo chega e pergunta: o que você fez de errado para você estar colhendo esse preço, né? Isso, gente, faz um mal terrível para a pessoa que ouve uma coisa dessa. E mesmo assim, a fé de Jó não se abalou. Ele perdeu todos os filhos, ele perdeu todos os seus bens, ele perdeu a esposa, ele ficou sozinho, ele ficou no caco, no pó, e ele não perdeu a fé. Então, a gente pode dizer que a fé de Jó é um exemplo, né? Nós vamos achar a fé de Jó lá na frente, nesses estágios aqui. Por enquanto, nós estamos no estágio número 2, a fé mítica literal, que vai dos 7 aos 12 anos, que é essa fé, gente, essa fé de que Deus é um Deus de justiça. Pronto, nós estamos esperando ou uma recompensa ou uma punição. Esse é o tipo de fé até os 12 anos, mas tem muitos adultos com esse tipo de fé. Eu cheguei no minuto 38, e ao invés de eu começar a falar do próximo tipo de fé, eu vou encerrar esse link e a gente volta de novo rapidão para continuar explicando sobre o desenvolvimento da fé, ok? Então eu vou encerrar esse link aqui e a gente volta em seguida. Só um minuto.